Boas energias, sexto capítulo, DNA milionário. A realidade que você deseja já existe. Ver mental. Visualize a versão, imagine essa versão, fantasie, visualize-a claramente. Você não precisa visualizar por muito tempo. Um período curto é suficiente, mas você precisa visualizá-la claramente. Você precisa ter uma imagem clara, sólida. Visualizar cria o projeto para que o veja com grande detalhe. Ver torna-se uma antena mental eficaz para que receba essa versão de realidade. Sentir, emocional. Entusiasme-se, apaixone-se pela versão. Como você se sentiria se tivesse isso agora? Sinta isso agora. Conecte a essa visão todas as suas emoções e percepções. Como se você tivesse isso agora. Envolva todos os seus sentidos. Imagine-se fazendo isso, tocando isso, saboreando isso, etc. Sentir torna-se uma antena emocional eficaz para que receba essa versão de realidade. Ser físico, ação física, faça. Para sedimentar a experiência, tome atitudes que imitem de maneira bem próxima as atitudes que você se vê tomando em sua visão. Reúna e utilize qualquer suporte que imite esse cenário e faça um ensaio. Realizar essa ação física de faz de conta treina a consciência corporal. Torna a versão real para você no momento, de modo que o universo a envia para você. Você se torna uma frequência vibracional. A melhor sintonia, uma vibração mais precisa em você, tornando-o uma antena melhor para recebê-la. Uma vez que você fica mais alinhado à mesma vibração. Pressentir-se. Use como um mantra todos os dias. Pensar, sentir, ser. Pensamento, emoção e ação. Calibra a frequência de sua vibração para sintonizar a frequência do seu desejo e fazer parte de sua experiência de vida. À medida que as frequências se ajustam e se alinham, começa a manifestação. A origem de tudo isso foi a reprogramação do DNA, com intenção clara na projeção holográfica do seu sonho, que está no hiperespaço. Você já tem tudo, porém suas programações internas não permitem sintonizar, vibrar, atrair. A reprogramação interior gera então uma nova informação. Você apenas abriu a porta para recebê-la, sintonizando sua energia, calibrando a frequência, ajustando sua vibração com a vibração do seu sonho. Veja, sinta, seja. Comunicação não local. O DNA tem capacidade de manter comunicação com qualquer região da existência e navegar pelo hiperespaço, ou seja, por múltiplas dimensões, ou, segundo Deepak Chopra, pelo domínio da não localidade, ou seja, pelo vácuo quântico ou espaço amorfo da realidade, onde existe o campo das infinitas possibilidades.
e você pode colapsar, produzir qualquer desejo, como riqueza, fortuna ou prosperidade imensurável. A possibilidade dessa comunicação não local e instantânea do DNA demonstra ainda porque muitos sensitivos conseguem prever o futuro, acessar outras dimensões, conversar por telepatia ou ainda deter diferentes poderes de clarividência, clareaudiência ou mediunidade avançada. Intuição, atos espontâneos de cura, clareaudiência, autocura e muitos outros fenômenos. Assim, eu o invoco a refletir sobre todo esse conteúdo. DNA rico. Pesquisadores descobriram que o DNA possui uma linguagem própria, contendo uma espécie de síntese gramatical semelhante à gramática de linguagem humana. Por isso, ele responde a muitas ações humanas, como você verá a seguir. Esse fato nos leva a concluir que o DNA é influenciado por palavras emitidas pela mente e pela voz, confirmando a eficácia das técnicas de afirmação de hipnose e de visualizações positivas. Quando utilizo a palavra voz, refiro-me às vozes que comando. E essa foi uma descoberta realmente impressionante, porque ao adequarmos as frequências da nossa linguagem verbal, as imagens geradas pelo nosso pensamento, o DNA, se reprogramará, aceitando uma nova ordem e uma nova regra a partir da ideia que está sendo transmitida. O DNA, nesse caso, recebe informações das palavras e das imagens do pensamento, as transmite para as células e moléculas do nosso corpo, que passam a ser comandadas segundo o novo padrão emitido pelo DNA. Entenda o processo. Para cocriar a realidade a partir do modelo Quantum Hertz por Ives, um dos aceleradores é a frequência cerebral. Nosso cérebro é eletroquímico. Nossas células trocam impulsos elétricos e geram campos eletromagnéticos, que dão origem aos pensamentos, sentimentos e como a informação será organizada. Para tal, é preciso baixar o ciclo de onda cerebral. Os padrões cerebrais mudam e ocorre a sincronização neural. Em outras palavras, quando eu entro em relaxamento, baixando o ciclo de onda no cérebro, a atividade elétrica do cérebro é alterada, pois quando acessamos essa onda lenta, conseguimos acessar a mente inconsciente, onde todas as nossas memórias ficam armazenadas. O porão da mente ao qual ninguém consegue chegar. Modelo Ourives de reprogramação quântica de DNA. Ciclo de 21 dias, vitimização, primeiro ciclo. Ciclo 2, ciclo de 21 dias, cocriação. Ciclo 3, ciclo de 21 dias, despertar. Essa frequência cerebral lenta é facilmente acessada ao dormir. Quando sua mente entra em processo de relaxamento, de silêncio,
Nesse momento, você está baixando o processo de onda cerebral para o nível alfa e teta. Quando eu explico isso, eu gosto de citar Einstein e a equação da teoria da relatividade. E é igual a mc ao quadrado. Energia é igual a massa multiplicada pela velocidade da luz. Emoção ao quadrado. Frequência vibracional. Na teoria, é necessário diminuir a frequência cerebral para aumentar a frequência vibracional. Quando a velocidade expande, a matéria dispersa, perde coesão, em termos de emoções e desejos. Quando você entra em relaxamento profundo, desacelera a mente e materializa. Você é o observador que colapsa sua realidade, porque retorna à frequência natural do espírito. Por isso, os mestres meditam nessa frequência cerebral. Do contrário, colapsa o caos. Quanto maior o padrão da frequência, mais frequência vibracional, de materialização. Existe outro acelerador desse processo quântico. Você só colapsa quando está no agora. O poder da sua presença no silêncio da sua divindade de origem emite ondas em formas de hologramas. Unem você, Criador e Universo. Vou repetir. Você é mente consciente, o Criador, mente inconsciente e o universo inteiro, sua mente superior, em unicidade na matriz holográfica. Essas ondas são níveis de ciclos de frequência baixa da consciência, em que você acessa a substância amorfa, o campo holográfico, a matriz holográfica. Entrando em ressonância com essa mente superior, porque a matriz holográfica vibra em determinada frequência. Ao abaixar seu ciclo de onda cerebral, você entra em ressonância com essa frequência. Então, é como se ela moldasse naquele momento o seu sonho. Você pode alterar a vibração interior das células por meio da repetição de decretos, mantras e orações, como também modificar a geometria do campo quântico para plasmar a matéria do seu desejo. Frequência cerebral e frequência vibracional. No decorrer do dia, você experiencia diferentes estados e geralmente, um deles é dominante. Você sabia que cada onda cerebral possui as próprias características que representam um estado particular de consciência? Cada um dos estados de ondas cerebrais ocorrem em uma faixa de frequência específica que é medida em ciclos por segundo. Cada um dos tipos de ondas cerebrais desempenha um papel fundamental em nosso desenvolvimento mental durante a nossa infância. E hoje eles desempenham um papel importante na manutenção da nossa saúde e vitalidade como adultos. As 5 ondas de frequências cerebrais emanadas pela nossa mente afetam diretamente nosso estado de espírito. Facilmente esquecemos que somos os co-criadores da nossa realidade. Na maioria das vezes, sequer sabemos disso e negligenciamos o fato ainda mais importante, nossa realidade. Nossa realidade não é composta de influências externas. Consiste de nossos pensamentos, crenças e mentalidade. Ou seja,
Aquilo que está dentro está fora. O que vibramos internamente é refletido em nosso mundo externo. Somos, recebemos e refletimos somente o que emitimos. Agora está fazendo sentido para você? Quando estamos acordados, quando não estamos em sono profundo, nossa mente consciente emite uma vibração de ondas cerebrais, velocidade de conexões sinápticas, em que cada tipo de onda corresponde a um estado do nosso ser, representando um nível específico de atividade cerebral e um estado único de consciência. Vamos explicar melhor então os níveis de consciência e as ondas cerebrais de maneira mais específica. São elas: onda beta significa uma frequência de onda acelerada de 14 a 30 Hz, ciclos por segundo. Essa onda são do alerta. Essas ondas são do alerta, do estado de raciocínio crítico, da vigília. Elas são importantes para o funcionamento eficaz do nosso dia a dia. Porém, podem nos levar a um estado de estresse, ansiedade e inquietação. A onda beta pode ser descrita como aquele persistente sussurro interior que vai aumentando à medida que você muda de faixa. Portanto, como a maioria dos adultos operam em beta, é fácil compreender porque o estresse é um problema comum hoje em dia. Resumindo, ela é a onda do raciocínio. Através da escala Hawkins, quando vibramos abaixo de 199, ou seja, quando vibramos entre vergonha, medo, raiva, desejo e chegamos à coragem, estamos utilizando uma frequência cerebral beta. Nossa mente se conecta a um campo de sentimentos e emoções abaixo de 199. Onda alfa significa uma frequência de onda de 7 a 14 Hz, ciclos por segundo. Essas ondas se caracterizam por estarem presentes em estados de relaxamento profundo, quando nossos olhos estão geralmente fechados. Momento importante para programar a mente, utilizar-se da visualização e da aprendizagem. É quando estamos meditando ou entrando em um sonho lindo. Alfa auxilia na intuição. Quanto mais você chegar perto de 7 ciclos por segundo, mais clara ela se torna. É a onda do relaxamento. Utilizamos nessa frequência de onda cerebral quando vibramos de 200 a 599 na escala do Hawkins, do Dr. Hawkins. Nossa mente se conecta com sentimentos de frequências mais elevada, acima da coragem, como disposição, aceitação, razão, chegando ao amor e à alegria. Onda teta significa uma frequência de 7 a 3,5 Hz círculos por segundo. Essas ondas estão presentes quando estamos em meditação profunda ou entrando em sono leve, ou seja, semi-acordados, praticamente dormindo, ainda com movimentos rápidos dos olhos, onde o seu inconsciente começa a reinar. É uma experiência momentânea. Muitos programas e memórias de sua mente estão nessa onda. Suas visualizações são mais vivas, mais reais.